No dia 13 de janeiro de 2026, o Ministério de Saúde da Índia informou que 2 profissionais da saúde testaram positivo para o vírus Nipah. O mundo, que praticamente acabara de sair de uma pandemia, agora se perguntava se outra estava a caminho. Afinal, o vírus Nipah pode ser de fato o responsável pela próxima pandemia? Esse é um vírus novo? Quais são os mecanismos de transmissão? E a vacina? Primo distante dos vírus do sarampo, da raiva e da sinomose, o vírus Nipah é um paramixovírus do gênero Nipah-vírus. De acordo com o Centro de Controle de Doenças, a mortalidade desse micro-organismo gira em torno de 40% a 70%. Para você ter uma ideia, a taxa de mortalidade do SARS-CoV-2 no Brasil foi de 2,9%. Apesar da diferença absurda entre as taxas, esse número absurdamente alto pode ser o que define um contágio global de um surto local. Fique até o final para entender. O cinturão Nipah de Bangladesh é responsável pela grande maioria dos surtos humanos, relatando eventos regulares de emergência viral. Em alguns contextos, os surtos em humanos dependeram da atuação de um hospedeiro mamífero intermediário que amplificasse o vírus entre morcegos e pessoas. Contudo, em Bangladesh, a transmissão ocorre de forma direta dos morcegos para os seres humanos, sobretudo pelo consumo de seiva fresca de tamareira contaminada. A infecção humana manifesta-se como uma encefalite rapidamente progressiva, responsável por taxas de mortalidade extremamente elevadas. Histórico: Malásia e Singapura. O vírus Nipah, NIV, foi identificado pela primeira vez na Malásia como uma enfermidade do gado suíno, posteriormente transmitida aos seres humanos. O evento resultou em um grande surto de encefalite, com mortalidade estimada em cerca de 40%, totalizando 276 casos e 106 óbitos. O epicentro foi retrospectivamente localizado em uma fazenda na região de Ipoh, onde o primeiro caso humano foi registrado em janeiro de 1997. Entre 1998 e 1999, o vírus se disseminou pela península da Malásia e por Singapura, principalmente por meio da comercialização e movimentação de suínos infectados. Bangladesh. Desde a primeira detecção do Nipah em 2001, múltiplos surtos foram registrados no país, consolidando-o como a principal fonte de casos humanos notificados. Os surtos em Bangladesh diferem significativamente daqueles observados na Malásia e em Singapura, destacando-se pela recorrência de transmissões diretas de morcegos para humanos, sobretudo pela ingestão da seiva. Índia. A Índia relatou surtos em 2001, 2007 e 2018, apresentando padrões semelhantes aos observados em Bangladesh, com evidências consistentes de transmissão interhumana, especialmente por vias respiratórias. Filipinas. Em 2014, ocorreu um surto associado ao gado equino, no qual foram documentadas transmissões de cavalo para humano, entre humanos e por via alimentar. A transmissão alimentar foi atribuída diretamente ao consumo de carne de cavalo infectada. Sobre o vírus Nipah. O vírus Nipah é um vírus de RNA de fita simples de sentido negativo, com envelope pertencente à família Paramyxoviridae e ao gênero Renipavirus. Nipah refere-se à vila de Sungai Nipah, na Malásia, a área onde o agente foi identificado pela primeira vez. A ampla distribuição do gênero Renipavirus, HNV, e a rara observação de manifestações clínicas em morcegos do gênero Pteropus sugerem que o vírus Nipah, NIV, tenha coevoluído com esses hospedeiros, estabelecendo uma relação de longa data que explica a reduzida patogenicidade no seu reservatório natural. O isolamento de múltiplas amostras virais evidencia a existência de pelo menos 2 cepas geneticamente distintas, o NIV-M, Malásia, e o NIV-B, Bangladesh, cujas diferenças podem explicar, ao menos em parte, as variações observadas na letalidade, infectividade e patogênese em humanos durante os surtos. Enquanto todos os casos humanos associados ao surto da Malásia-Singapura foram atribuídos a uma única variante do NIV-M, os episódios registrados em Bangladesh e na Índia envolveram múltiplas variantes características do NIV-B, o que reforça a ocorrência de repetidas emergências virais a partir das espécies de morcego para a população humana. Diversos estudos, com base no isolamento do vírus e em evidências sorológicas, confirmam que os morcegos do gênero Pteropus são o principal reservatório natural do vírus Nipah, incluindo espécies como P. hipomelanus, P. vampirus, P. laili e P. giganteus. Esses morcegos estão amplamente distribuídos pela África, Sul e Sudeste Asiático, Austrália e ilhas do Pacífico Sul. Em todas as regiões onde as espécies de Pteropus foram estudadas, foram encontradas evidências de infecção pelo Nipah ou por vírus relacionados. Embora a distribuição desses morcegos coincida com todas as áreas onde já ocorreram surtos de Nipah, a região mais intensamente afetada concentra-se no chamado Cinturão do Nipah, localizado principalmente nas regiões central e noroeste de Bangladesh. Mecanismos da infecção pelo vírus Nipah.
Após a transmissão por gotículas respiratórias, o vírus Nipah, NIV, alcança o trato respiratório, onde se estabelece no epitélio das vias aéreas superiores e inferiores. As partículas virais penetram nas células epiteliais por meio de um mecanismo de fusão de membrana. A disseminação sistêmica ocorre a partir do brotamento e da liberação viral, permitindo a propagação para o tecido linfóide associado à mucosa e a interação com leucócitos, que atuam como veículos para o acesso do vírus à corrente sanguínea. Evasão imunológica viral. Considerando que o Nipah e as diversas espécies de pterópodos provavelmente coevoluíram ao longo de séculos, presume-se que o vírus tenha desenvolvido mecanismos específicos de evasão da resposta imune desses morcegos. A elevada conservação da imunidade entre espécies de mamíferos pode explicar, ao menos em parte, a ampla gama de hospedeiros suscetíveis ao Nipah. O vírus é capaz de suprimir a resposta imune por meio da inibição da síntese e liberação de citocinas, especialmente interferons tipo 1, além de CCL4, CCL5 e TNF-alfa. Dentre os produtos derivados do gene P, a proteína W apresenta um maior potencial inibitório, bloqueando a expressão gênica de interferons no núcleo das células hospedeiras. Tropismo viral e lesão tecidual. As lesões teciduais associadas à infecção pelo Nipah caracterizam-se por ampla distribuição de áreas isquêmicas decorrentes de vasculite e trombose. Observam-se lesões difusas no sistema nervoso e a formação de células gigantes multinucleadas no endotélio vascular. No pulmão, são frequentes achados como hemorragia alveolar, edema pulmonar e comprometimento do parênquima e dos pequenos vasos, alterações que se correlacionam com a progressão para pneumonia intersticial e síndrome do desconforto respiratório agudo, SDRA. Apresentação clínica. A infecção aguda manifesta-se predominantemente como encefalite de início súbito e rápida progressão, frequentemente associada ao acometimento respiratório, incluindo pneumonia atípica e vasculite disseminada. Após um período de incubação estimado entre 4 e 14 dias, surge um quadro semelhante à síndrome gripal, com febre moderada a alta, alteração do estado cognitivo, dispneia e tosse. A evolução clínica é marcada por deterioração neurológica e respiratória, com desenvolvimento de encefalite e SDRA, culminando em insuficiência multissistêmica e óbito, geralmente relacionado ao comprometimento do tronco encefálico. O intervalo médio entre o início dos sintomas e a morte é de aproximadamente 6 dias. A taxa de letalidade é estimada em torno de 75%, sendo raros os casos assintomáticos. Entre os sobreviventes, cerca de 22% evoluem com déficits neurológicos residuais. Mecanismos de transmissão. Os surtos de Nipah em Bangladesh apresentam um padrão sazonal bem definido, coincidindo com o período de colheita da seiva da tamareira. A maioria dos episódios é registrada nos meses mais frios do ano, concentrando-se na janela entre janeiro e maio. Nesse período, a escassez de fontes naturais de alimento gera estresse nas populações de morcegos, levando esses animais a se aproximarem das aldeias humanas. Adicionalmente, levanta-se a hipótese de que as condições ambientais adversas do inverno possam comprometer a resposta imune desses morcegos, favorecendo o aumento da carga viral e a intensificação da disseminação do vírus. Outros mecanismos de transmissão interespecífica já documentados incluem a transmissão por via aérea de suínos para humanos, como na Malásia e em Singapura, e de equinos para humanos, nas Filipinas, bem como a transmissão alimentar registrada neste último país. Em Bangladesh, surtos ocasionais também foram associados ao contato próximo com bovinos doentes e a atividades que envolvem exposição direta a secreções ou excrementos de morcegos, como subir em árvores. O vírus Nipah possui um potencial pandêmico. O Nipah é classificado como um agente viral emergente, com reconhecido potencial epidêmico e pandêmico. Desde 2017, figura de forma recorrente na lista da Organização Mundial da Saúde, OMS, de patógenos prioritários que demandam investimentos no desenvolvimento de contramedidas diagnósticas, terapêuticas e preventivas. De modo semelhante, a Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias, CEPI, inclui o Nipah entre os agentes virais prioritários para o desenvolvimento de vacinas. Adicionalmente, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, e o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, NIAID, classificam o vírus Nipah como um patógeno de categoria C, reconhecido como potencial agente de bioterrorismo. Como vírus de RNA, o Nipah apresenta elevada taxa de mutação, que, aliada à sua ampla gama de hospedeiros e à comprovada capacidade de transmissão interespecífica e interhumana, favorece a seleção de cepas progressivamente mais transmissíveis no contexto da adaptação vírus-hospedeiro. As zoonoses podem ser conceitualmente organizadas em 4 estágios evolutivos. 1. Infecção restrita a animais. 2. Infecções humanas primárias, sem transmissão sustentada. 3. Transmissão interhumana limitada. 4. Transmissão interhumana sustentada. A transição do estágio 3 para o 4 ocorre quando o número básico de reprodução, R0, ultrapassa o valor de 1, permitindo a manutenção do patógeno em populações humanas. Na epidemiologia,
R0, número básico de reprodução, é um parâmetro que expressa o número médio de novas infecções geradas por um único indivíduo infectado em uma população totalmente suscetível, isto é, sem imunidade prévia e sem intervenções de controle. Na prática, um R0 maior que 1 significa que um indivíduo infecta mais de uma pessoa. Atualmente, a infecção humana por Nipah enquadra-se no estágio 3, posicionando-o como uma ameaça concreta para a ocorrência de epidemias ou pandemias. Nesse contexto, a combinação entre a conectividade de transporte internacional, a elevada letalidade do Nipah e a possibilidade do surgimento de cepas com R0 maior que 1 representa um cenário de risco significativo. Tal risco é particularmente crítico no sul da Ásia, região caracterizada por extrema densidade populacional. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas residam em áreas sob risco de surtos de Nipah, incluindo alguns dos territórios mais densamente povoados do planeta. A emergência de um patógeno mais transmissível em países com infraestrutura de saúde limitada, como Bangladesh, poderia permitir ampla disseminação viral antes da implementação de medidas eficazes de controle, culminando em uma grave emergência global de saúde pública. Aeroportos de diversos países da Ásia estão reforçando os controles sanitários após relatos de um surto do vírus Nipah na Índia. Países como Tailândia, Nepal e Taiwan aumentaram a triagem e a vigilância. Apesar do potencial pandêmico, especialistas consideram o risco imediato de disseminação no Brasil baixo, devido à transmissão limitada a contatos próximos e à ausência de voos diretos massivos entre a Índia e o Brasil, além da ausência da espécie de morcego hospedeira no país. A Anvisa foi notificada via Rede Global de Alertas da OMS e monitora o risco de entrada do vírus no país, especialmente por meio de importações de frutas. No entanto, a natureza se dispôs a estabelecer um limite entre a relação parasita-hospedeiro. É aqui que entra o conceito de trade-off biológico. Ele se refere ao conflito evolutivo entre características relacionadas a atividades fundamentais de todos os organismos, como sobreviver, crescer e se reproduzir. Esse conceito expressa que os organismos não podem ser extremamente eficientes em todas essas funções ao mesmo tempo, pois o bom desempenho em uma área geralmente implica em prejuízo em outra. Na prática, o Nipah é muito mais letal, mas felizmente menos eficiente em se espalhar. A Covid-19, por ser menos letal e ter muitos casos assintomáticos, conseguiu circular o globo rapidamente, causando um número total de mortes muito maior devido ao volume de infectados. Isso porque os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, precisando da maquinaria celular para sobreviver e se disseminar. Espécies que são altamente letais, como o vírus da raiva, não mantêm o hospedeiro vivo tempo suficiente para uma replicação efetiva, e por isso possui baixa infectividade, mas altíssima virulência, que é o grau de patogenicidade. Tratamento. Atualmente, o manejo clínico da infecção pelo vírus Nipah, NIV, restringe-se a medidas de suporte e cuidados paliativos, uma vez que não há agentes terapêuticos aprovados para uso humano. De forma semelhante, todas as vacinas candidatas contra o NIV ainda se encontram em fases de desenvolvimento pré-clínico ou clínico, sem aprovação para uso humano até o momento. Entre as principais estratégias vacinais em investigação, destacam-se: vacinas de subunidades. Baseiam-se em epítopos ou peptídeos virais altamente específicos, apresentando vantagens como facilidade de produção e baixo custo. Ferramentas de bioinformática indicam que determinados epítopos do NIV são capazes de induzir resposta imune protetora, com destaque para as glicoproteínas F e G como os principais alvos antigênicos. Estudos em modelos animais, incluindo o macaco verde africano, demonstraram proteção completa e elevados títulos de IgG anti-Nipah, com uma vacina de subunidade baseada na forma solúvel oligomérica da glicoproteína G recombinante do vírus Hendra. A elevada imunogenicidade e a eficácia observadas sustentam sua progressão para avaliações futuras e eventual autorização para uso humano. Vacinas vetoriais. Utilizam vírus atenuados como vetores para a expressão das glicoproteínas recombinantes G e ou F do NIV. Resultados promissores foram obtidos em experimentos em vivo com modelos animais, como suínos e hamsters dourados, evidenciando respostas sorológicas robustas com diferentes plataformas virais, incluindo o vírus da varíola dos canários, o vírus da estomatite vesicular e o vírus da encefalite equina venezuelana. Adicionalmente, partículas semelhantes a vírus, VLPs, produzidas em células de mamíferos expressando as proteínas F, G e M, demonstraram capacidade de induzir respostas neutralizantes potentes e conferir proteção completa contra doses letais de NIV em modelos de hamster dourado. Vacina mRNA 1215. Trata-se de uma vacina candidata baseada em RNA mensageiro, atualmente em avaliação em ensaio clínico de fase 1, desenvolvida pelo NIAID, em parceria com a Moderna. Essa vacina codifica a conformação de pré-fusão da proteína F covalentemente ligada ao monômero da proteína G da cepa malaia do NIV, representando uma abordagem moderna e potencialmente escalonável para a prevenção da infecção.
Em conjunto, essas estratégias refletem avanços significativos no desenvolvimento de contramedidas preventivas contra o NIV, embora ainda não haja, até o momento, uma vacina ou terapia específica aprovada para uso clínico em humanos. Estamos tendo mais doenças? Mais vírus estão surgindo? Dentre as várias teorias da conspiração e fake news que você encontra na internet, o problema real está do nosso lado. Todas as emergências biológicas que estamos vivenciando estão intrinsecamente ligadas à degradação ambiental e à interferência humana nos ecossistemas. Quando destruímos florestas, forçamos animais silvestres, como os morcegos, a se aproximarem de áreas urbanas ou agrícolas em busca de alimento. No caso do Nipah, a perda de habitat na Malásia e em Bangladesh levou morcegos a se alimentarem em pomares de fazendas de porcos ou em árvores de seiva usadas por humanos, facilitando o transbordamento, spillover, do vírus. A proximidade forçada entre diferentes espécies e humanos em condições precárias de higiene, como visto na origem da Covid-19, cria um ambiente perfeito para mutações virais. O estresse nos animais capturados enfraquece seu sistema imunológico, aumentando a carga viral que eles liberam. No Brasil, um bom exemplo disso é a febre amarela. Quando florestas são cortadas para dar lugar a pastagens ou áreas urbanas, criam-se as chamadas bordas de mata, ou fragmentos florestais. Os macacos e mosquitos que antes viviam isolados no interior da floresta passam a viver em fragmentos próximos a casas e rodovias. Isso aumenta drasticamente a chance de um mosquito picar um macaco infectado e, em seguida, um humano não vacinado. Em uma floresta preservada, existem diversas espécies de animais. Algumas são becos sem saída para o vírus. Quando a biodiversidade diminui devido à degradação, sobram poucas espécies, geralmente as mais resilientes, como alguns primatas, o que concentra o vírus nessas populações e facilita sua propagação. O humano entra na mata ou mora na borda e é picado por mosquitos silvestres. Um humano infectado volta para a cidade e é picado pelo Aedes aegypti. Se o Aedes começar a transmitir a febre amarela em áreas densamente povoadas, teremos uma catástrofe sanitária. Vale lembrar que os macacos são vítimas e não vilões. Quando os macacos começam a morrer, é um sinal de alerta para as autoridades de saúde de que o vírus está circulando naquela região. A morte desses animais precede os casos humanos. Além de ser crime ambiental, é contraproducente, pois elimina o indicador biológico que avisa onde o vírus está. Alterações na temperatura e nos padrões de chuva mudam os hábitos migratórios e de reprodução de vetores e reservatórios. Isso pode colocar populações humanas em contato com patógenos aos quais nunca foram expostas antes. É importante buscar informações confiáveis e seguir as orientações dos órgãos de saúde e de vigilância epidemiológica.